Então, começando a falar sobre as patologias, que é justamente o nosso foco hoje, é dar o toque da tireoide. Agora a gente vai falar as alterações que são causadas pelas alterações da produção do hormônio, são as chamadas disfunções da tireoide. Então, nós temos dois tipos de disfunções da tireoide, que são as alterações dessa produção, que são por redução da produção e por excesso dela. Então, são as duas situações conhecidas como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tá bem? Então, a gente sabe que o hipotireoidismo é a redução da produção de T3 e T4 e o hiper é o excesso dessa produção, tá bem? Então, vamos começar pelo hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? Todos os dias vocês já viram. Então, é uma doença causada pela redução da produção dos hormônios ou atividade dos hormônios tireoidianos, né? Então, a gente tem o hipotireoidismo relativamente frequente. 1 em cada 5 pessoas no mundo tem hipotireoidismo, tá? Então, a gente tem uma prevalência em torno de 0,3% a 5,3% da população geral. E nos idosos, a gente vai ver um percentual um pouquinho mais elevado, 7%, e as mulheres são muito mais acometidas que os homens. Em torno de 10 vezes mais elas sofrem de hipotireoidismo. Nós temos duas formas de ter problema de hipotireoidismo, por disfunção da produção da tireoide. Uma pela causa da própria tireoide adoecer, a tireoide pode adoecer e não produzir mais, né? Ela é a fábrica. Ou então eu posso também ter um problema no comando. Eu posso ter um problema no hipotálamo, na hipófise, um tumor, por exemplo, que destrua a minha hipófise, e daí eu não posso mais produzir o TSH, lembra? Ele que estimula a tireoide. Então, nesse momento, eu posso ter problemas também que vai me levar a um hipotireoidismo. Então, a gente chama isso de hipotireoidismo central, que seria o hipotireoidismo causado pela hipófise ou pelo hipotálamo, ou o hipotireoidismo de causa primária ou da tireoide, né? Então, qual a principal causa desse problema? A gente conhece esse problema mais comumente em todas as idades, em toda a faixa etária, de criança ao velhinho. Nós temos a causa que é a chamada tireoidite de Hashimoto. Então, a tireoidite de Hashimoto, ela é uma junção por ser uma doença autoimune, ou seja, nós estamos nos defendendo de nós mesmos, né? São nossos tecidos que são agredidos. Por quê? Porque a gente tem uma certa suscetibilidade genética de não enxergar muito bem o tecido como nosso. Então, isso faz uma certa, o que a gente chama de tolerância imunológica. A gente tolera e aí aquilo é liberado por um gatilho ambiental, que a gente conhece como, por exemplo, o excesso de iodo é uma das causas que pode desencadear Hashimoto, né? Um ambiente rico em iodo. E aí, daí em diante, você vai iniciando um processo inflamatório crônico, e esse processo inflamatório crônico vai culminando com a atrofia da tireoide. A gente brinca, mas é mais ou menos o que acontece no fígado na cirrose. Aqui é a mesma coisa. A tireoide ela vai enxugando, diminuindo, fibrosando e parando praticamente de produzir os hormônios por destruição mesmo pela doença. E aí o paciente vai apresentar o chamado hipotireoidismo, né? Então ela é a causa mais comum. Existem outras causas, existe a deficiência de iodo. Pasmem que ainda tem países que não têm níveis adequados de iodo no mundo. O excesso também de iodo pode induzir a Hashimoto e levar ao problema de hipotireoidismo. Nós temos algumas drogas que contêm iodo na fórmula, por exemplo, a amiodarona, esse iodo é um remédio usado na cardiologia, também pode induzir hipotireoidismo, tanto hipo quanto hiper. E o lítio, usado nos tratamentos psiquiátricos, né? E algumas outras drogas também podem estar envolvidas. A gente tem hipotireoidismo quando, por exemplo, você se submete a uma cirurgia da tireoide. Você pode ter tido um problema, o cirurgião operou você e você ficou com hipotireoidismo pós-cirúrgico, ou mesmo um iodo radioativo utilizado para o tratamento do hipertireoidismo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, também pode levar a um comprometimento na glândula e ela parar de produzir os hormônios, né? Temos também as tireoidites transitórias e algumas doenças genéticas, onde você já nasce com defeitos de produção adequada, etc. e tal, dos hormônios, né? O que a gente sente, então, quando tem hipotireoidismo? Eu preparei uma certa historinha aqui para contar a história dessa paciente aqui, que é a Sofia, que procurou um endocrinologista, tinha 44 anos, Sofia. Então, a Sofia procura o Dr. Paulo. Bom dia, dona Sofia, o que lhe incomoda? E a Sofia diz, bom dia, doutor João. Doutor,
notei que nos últimos meses me sinto extremamente cansada, por vezes até exausta. Não estou conseguindo dar conta das coisas e culpo o meu momento atual. Eu estou no final da faculdade, correria, não sei, doutor. E ele diz, como está sua disposição geral? Aí ela fala, doutor, tem dia que eu não tenho vontade de fazer nada, só quero ficar no meu canto. Exatamente isso que a gente ouve os pacientes reclamando quando nos procuram. Aí ela fala, ando aborrecida, choro fácil, mesmo sem motivo eu estou triste, não sei porquê. Então é uma indisposição, é um cansaço, é uma falta de vontade de levantar da vida, e a vida. E ela diz, definitivamente, doutor, essa não sou eu. Então é essa sensação do indivíduo que é acometido do hipotireoidismo. Ele percebe muito claramente que algo está muito diferente. Ele continua, a senhora tem notado algo mais? Intestino preso, queda de cabelo, alteração nas unhas. E ela fala, isso, meus cabelos caem muito, estão secos e minhas unhas fracas. E ando com muita prisão de ventre ultimamente. Aí ele volta a perguntar, e como é o seu ciclo menstrual? Que é outra coisa que é afetada também na tireoide. E ela diz que os últimos meses vem aumentando 1 a 2 vezes ao mês e vem muito forte. Então, uma das queixas prioritárias também é isso. A menstruação passa, tem um fluxo maior, você passa a sangrar um pouquinho mais do que o habitual. E às vezes 2 vezes no mês pode ocorrer, essa desregula completamente o eixo. Às vezes até um hipotireoidismo bem inicial deixa você sem ovular. Então uma das causas de infertilidade também é o hipotireoidismo, tá? Por quê? Porque justamente a natureza diz assim, você está com a falta de um hormônio essencial, como é que eu vou deixar você engravidar? Então ela não deixa. Então existe um controle que a própria doença não permite ovular, tá? Porque aí a paciente doente não tem como engravidar. Aí ele sugere, acredito que com esses sintomas você tem aí hipotireoidismo, né? Então como a gente vai confirmar o diagnóstico? A gente precisa confirmar com exames e daí sim iniciar o tratamento. E ela fala, muito bem, não vejo a hora de voltar ao que eu era. Justo a maioria das vezes é o que a gente se depara com a clínica do hipotireoidismo. Existem mais algumas queixas, por exemplo, ganho de peso, apesar de você não mudar nada, você continuar fazendo exercício ou cuidando da sua alimentação e você começa a engordar, não sabe por quê. Claro que tem pessoas que justificam a tireoide por causa disso, né? Lembra-se do Ronaldinho, que disse que engordei por causa da minha tireoide. Que o Ronaldinho foi um cara que teve Hashimoto, teve hipotireoidismo, falou em público, e aí ele sugeria que o ganho de peso tinha sido disso, né? Bom, outra coisa é o pulso. Os batimentos cardíacos ficam mais lentos. Lembra que ele funciona para controlar nossos batimentos? Então, quando a gente tem hipotireoidismo, o batimento bate mais devagar, né? Além disso, a gente tem perda de memória, dificuldade de concentração terríveis, tá? Tanto na criança como no adulto. Então, você tem comprometimento no seu trabalho justamente por causa do hipotireoidismo. Incha os olhos, você pode acordar com olheira, olho pesado, inchado, isso também pode ter relação. Você tem intolerância ao frio, por exemplo, todo mundo está morrendo de calor, eu estou com muito frio. Você está diferente, todo mundo tem calor e você tem frio, né? Aí isso também a gente chama de intolerância ao frio. Não combina, está todo mundo diferente, você com muito frio, estranho. Você sente que tem alguma coisa errada. Muita cãibra, às vezes tem muita cãibra noturna, membros inferiores, nas pernas, você também pode referir como sendo causado por ele, ou falhas na sua voz. Você pode começar, por exemplo, a pessoa canta na igreja e começa a cantar, a voz falha muito, ou então começa a falar, de manhã minha voz é muito fraca, depois vai melhorando. Isso também é um sinal que deve chamar a atenção de que você pode estar sofrendo de hipotireoidismo. E outro problema, você tem também níveis de colesterol alto. Isso é um cuidado, é uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, em jovens. Às vezes a gente pega jovem com colesterol alto e aí tem que procurar a causa. Uma das causas prioritárias de hipercolesterolemia no jovem é o hipotireoidismo. Então, antes de você analisar ele como uma patologia causada pelo colesterol, a gente tem que procurar a causa, que isso aqui é tratável e o colesterol normaliza, né? Tá? E na criança, além de todos esses sintomas que eu referi, o que é mais dramático é que a criança para de crescer, tá? Como é um hormônio essencial ao crescimento e desenvolvimento, lembra? Lá desde dentro do útero, aqui a gente vai ter um impacto direto.
Então a criança para de crescer simplesmente, além do que ela vai tendo carga de identificação, baixo rendimento na escola e sonolência. Isso preocupa. Quando chega a ter um caso muito extremo de hipotireoidismo, a gente chama isso de cretinismo. Isso vem da história do tempo antigo em que havia-se muito paciente com isso e que não tinha tratamento. A gente foi desenvolver o hormônio desde 1927, que a gente tem o tratamento para essa doença. Então, assim, esses pacientes sucumbiam a ficar desse tamanho. Isso é uma moça de 34 anos, mesma idade da enfermeira, essa é uma foto pública, né? E é antiga, onde mostra os pacientes com cretinismo. Não pensem que isso é do passado. Até hoje nós ainda diagnosticamos pacientes assim. Recentemente nós tivemos um paciente de 30 e poucos anos, 34 anos, também do mesmo quadro, vindo aqui do nosso interior do Amazonas. Tá? Então a gente ainda encontra esses pacientes com hipotireoidismo severo. E na gravidez a gente tem uma prevalência de hipotireoidismo de 2% nessas áreas mais carentes. Então é muito comum encontrar hipotireoidismo na gravidez. O ideal é você fazer um diagnóstico precoce e hoje, pelas novas diretrizes, nós estamos buscando o hipotireoidismo mais cedo. Então, os valores e os critérios de hormônio de TSH, que para as pessoas comuns é um outro valor, na gestante existe um valor específico. Então, no primeiro trimestre, a partir de 2,5 de TSH já se considera alterado e a partir do terceiro a gente já considera 3,5. Então é um critério muito menor em relação ao indivíduo já não grávido. Né? Então isso chama muito atenção. Bom, então nós já vimos os sintomas e aí claramente nós procuramos um médico, ele que vai avaliar dentro dos sintomas referidos, vai complementar os exames que são complementares ao seu diagnóstico, tá? Então, nós temos como complemento diagnóstico a dosagem do hormônio para configurar o que a gente acabou de falar. Para a gente definir se é primário ou secundário, então a gente analisa o TSH, o T4 livre, que é a fração melhor de ser analisada na paciente, principalmente nas grávidas. E aí a gente vai investigar o caso, procurar anticorpo antitiroperoxidase, que é o anti-TPO, fazer ultrassom, investigar para saber o que está acontecendo com aquela pessoa. E alguns bebezinhos passam pelo teste de pezinho, que é uma forma de você fazer um diagnóstico precoce do hipotireoidismo. O que é esse teste do pezinho? O teste do pezinho, então, é um programa de rastreio precoce, obrigatório no Brasil, desde 1980, que foi colocado como sendo um critério necessário. Hoje o pezinho é usado para mais de 50 tipos de diagnóstico diferentes de outros tipos de patologias, tá? Mas ainda se continua usando para diagnóstico precoce de hipotireoidismo, porque uma a cada 3.500 a 4.000 crianças que nascem com hipotireoidismo congênito. Ainda é um número razoavelmente grande. E é uma causa de retardo mental severo tratável, ou seja, você evita que aquela criança tenha um problema sério, consequência grave de retardo mental. Esse é o teste do pezinho, né? Que eles coletam o sangue periférico do pezinho do bebê no terceiro ao quinto dia de vida. Depois disso, só o pezão. Só dá para fazer pelo pé grande, não pequeno. Pequenininho a gente faz aqui nesse período. Então é importante também que se faça nessa fase, não se faz nem antes, nem se faz muito tempo depois. E o tratamento, a gente tem, como eu mostrei aqui, ó, em 1914 foi isolada a molécula e em 1927 se começou a produzir a molécula da levotiroxina, que é o hormônio que hoje a gente usa para repor essa falta do hormônio tiroidiano, tá? Então a levotiroxina é dada de acordo com o peso da pessoa, a gente faz uma análise do paciente e faz a reposição de acordo com a necessidade que a gente prevê para aquela pessoa. Obviamente, cada idade necessita de hormônio. Quem está crescendo, desenvolvendo é um bebê. Então, o bebê ele tem 10 vezes mais necessidade de que uma pessoa adulta. E um senhorzinho, uma velhinha, uma senhorinha já numa idade mais avançada, lá para os seus 80, 90, a partir de 75 em diante, a gente já vai começando a ter um critério de necessidade menor, tá? Então, quanto mais novinho, a gente precisa de mais hormônio, quando está mais idoso, menos hormônio. É a necessidade natural da vida, tá? Então a gente tem que obedecer isso para não ter problema, para uma reposição adequada. Alguns cuidados na hora de repor tem que ser lembrados, por exemplo, a gente deve evitar que essa levotiroxina seja manipulada. É uma observação muito importante,
porque é um hormônio muito instável e a manipulação compromete a qualidade da levotiroxina. O outro cuidado, ela deve ser conservada na embalagem do fabricante, não se pode tirá-la e expô-la ao sol, nem deixar no calor, etc, porque ela também é muito instável nesse sentido. Deve ser tomada em jejum de 30 a 40 minutos antes de comer, pelo menos, tá? Não mudar a marca sem consultar o médico, porque às vezes existem variações da pessoa em relação ao tipo de medicamento que ela vem tomando. Olhar sempre a data de validade, tá? E por último, evitar genérico ou similar, principalmente similar, porque aí você não vai ter confiabilidade nisso. Graças a Deus é um remédio extremamente barato, qualquer pessoa pode comprar essa medicação e o sistema existe um fornecimento gratuito para hipotireoidismo congênito. Então as crianças que nascem com hipotireoidismo já podem receber gratuitamente a medicação. Bom, de hipotireoidismo era isso que a gente ia falar, a gente vai entrar em hipertireoidismo, tá? A gente pode